Bem-vindo e bem-vinda à Jornada da Voz. Meu nome é Patrícia, eu sou fonoaudióloga, mestre e especialista em voz profissional. Na semana da Jornada da Voz eu vou te ensinar como você pode ganhar R$ 10.000 por mês na área mais lucrativa da fonoaudiologia. E na aula de hoje eu vou falar sobre crise e oportunidade na fonoaudiologia. Mas eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava fazendo. Eu queria uma qualidade de vida melhor, mas o medo me paralisava, ele não deixava eu seguir adiante. Tem a família que vai ter aquele peso. Nossa, mas você é doida agora, né? Já está com idade, vai parar, vai largar toda essa segurança para poder começar do zero. Quem vai dizer que você tem paciente? Como é que você vai sustentar, né, um consultório e tudo? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que nós estamos com o consultório tornou um instituto, já tenho uma equipe que está trabalhando junto comigo, então, realmente, a gente consegue chegar aonde a gente quer com muito esforço, muito estudo e dedicação. Sou fonoaudióloga há mais de 20 anos, tenho muito medo de atender voz. E sempre surge casos de voz que eu acabava repassando porque eu tinha muito receio de atender. E de repente eu me vi atendendo 5, 6 pacientes de voz e os resultados foram incríveis. Eu vou te contar como que começou minha paixão por voz profissional. Eu canto desde que eu sou criança, meus pais sempre me incentivaram na área do canto e eu acabei desejando e tendo o sonho de me tornar uma cantora profissional. Então eu saí do interior, lá de Minas Gerais, uma cidade pequena chamada Mutum, e vim para Belo Horizonte para fazer faculdade de música. E eu cursei a faculdade. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a ficar muito rouca, com a voz muito cansada e perdi a voz. Foi aí que eu conheci o trabalho da fonoaudiologia. Eu precisei entrar no processo terapêutico e só quem perdeu a voz tem ideia, imagina o quanto que é péssimo, ruim ficar sem voz. É a pior experiência que uma pessoa pode ter, é não conseguir se comunicar. E como eu precisei de terapia com a fono, era o ano da minha formatura de canto, eu precisava recuperar para fazer a minha apresentação, e eu me vi numa situação muito complicada, sem poder treinar, sem poder falar direito, com a voz extremamente cansada, e fora a ansiedade, a depressão ali que tomou conta da minha voz, porque eu não conseguia me comunicar, eu fiquei desesperada. E aí, no meio do tratamento com a fono, que eu comecei a gostar de fonoaudiologia, eu comecei a me identificar, eu vi que aqueles exercícios traziam tantos benefícios para mim, e eu comecei a imaginar e a sentir nesse lugar da fonoaudiologia, e aí eu falei, poxa, eu vou fazer faculdade de fono e vou tentar juntar essas duas profissões, porque assim como eu, com certeza, tem muitos cantores que precisam de ajuda da fonoaudiologia, e eu vou poder ajudar. E então eu me formei no final do ano, consegui fazer minha apresentação, eu cantei com a ajuda da fonoterapia. Foi aí que eu decidi mudar de profissão. Foi a primeira vez que eu vi uma real oportunidade dentro do mercado de trabalho da fono. Primeiro, né, de fazer uma faculdade diferenciada, começar uma carreira buscando a linha ali do atendimento na área de voz, para que eu pudesse ajudar cantores e cantoras que pudessem vir perder a voz. E pensando nisso, foi o meu primeiro momento de crise, porque apesar de ter esse desejo, né, de fazer a faculdade, eu não sabia se ia dar certo, eu tive medo de novo de entrar na faculdade, começar tudo de novo, mas aí eu resolvi tentar. Foi para mim, gente, um passo de coragem, porque era uma forma que eu tinha de sair do lugar onde eu estava e tentar buscar um novo recurso, uma nova profissão. Eu sempre penso muito nessa frase que se eu não tiver coragem de mudar, eu não vou sair do lugar. E deixo essa frase para você, se você está aí parado, não tem coragem de fazer mudanças, você vai sempre permanecer no mesmo lugar onde você está. Por isso a importância da gente sempre buscar sair do lugar, mudar o nosso estado, né, a forma que a gente está vivendo em um determinado momento. Assim como toda pessoa que começa uma graduação, eu já tinha concluído uma, mas eu tive medo de novo. Eu tive medo de não ter dinheiro para fazer essa faculdade, ter que desistir lá no meio do caminho, já quando estivesse me formando. Eu não tinha dinheiro, a minha trajetória financeira sempre foi um caos, eu não tinha dinheiro nem para comer. Imagino para poder pagar uma faculdade particular. Eu trabalhava fora para poder conseguir me manter. Então, eu tinha um emprego numa escola e outro numa igreja, que eu era monitora infantil, enquanto eu fazia a faculdade.
E o dinheiro que eu recebia nos 2 lugares mal dava para eu poder pagar o aluguel e para eu poder comer. Então, para eu conseguir pagar minha faculdade, eu precisei buscar uma nova fonte de renda para poder conseguir me manter, e eu comecei a pensar nesse momento em empreender e para eu conseguir ganhar uma renda extra. Para começar a empreender, então, eu fiz um mini curso de chocolate para aprender a fazer bombons, ovos de Páscoa, doces de forma geral, para eu começar a vender na faculdade e ter uma renda extra para pagar o boleto da faculdade no final do mês. Eu aprendi a fazer esses chocolates, eu comecei a vender muito bem, consegui a grana para pagar, mas eu tinha um outro problema, que é como que eu ia ter tempo para estudar. Eu trabalhava parte do dia no emprego, à tarde eu fazia faculdade de fono e à noite eu precisava produzir os chocolates para poder vender. E olha só qual foi a minha estratégia. Eu ganhei um gravador de presente há muitos anos atrás. Comprei, então, a fita cassete, que na época era esse tipo de gravador que a gente utilizava. Comprei várias fitas como essa, acoplava ele aí dentro do meu gravador e eu gravava todas as aulas da fono. Todos os dias eu gravava as aulas e ia comprando essas fitas. Elas eram bem baratas na época. E chegava em casa, ele era um gravador a pilha, eu escutava as aulas enquanto eu estava fazendo os meus chocolates, para que eu pudesse, assim, gravar, entender o que eu estava aprendendo na faculdade, né? Conseguir gravar, reaprender a matéria para eu poder fazer a prova. Porque, às vezes, eu acabava dormindo na sala de aula com sono, porque meu dia já era bem intenso, e às vezes eu virava até a madrugada fazendo esses chocolates, que eu vendia uma média de 200 bombons por dia na faculdade. E por que eu mostrei para você agora esse gravador e essas fitas? Porque nelas contém as gravações das minhas aulas e que eu guardo até hoje. Quando eu olho essa imagem, ou quando eu olho esse gravador no meu armário, é uma forma de eu me lembrar a disponibilidade que eu tive, a ousadia que eu tinha de chegar em casa e escutar de novo a matéria, porque não daria tempo de eu ficar revendo a matéria, de eu compreender, por exemplo, para eu fazer uma prova. E eu vi essa oportunidade de empreender lá, vendendo bombom, e eu trouxe essa oportunidade para empreender dentro da fonoaudiologia. Os anos na faculdade, então, foram passando, eu fui conseguindo pagar minha faculdade vendendo bombom, e começou a surgir, né, esse desejo de atender na área clínica, de ter o meu próprio consultório, de formar ali o meu sonho. Bom, depois de vender bastante chocolate, eu consegui me formar. E durante todo o período da faculdade ficou aceso no meu coração o desejo de atuar com voz profissional, de ter o meu consultório, isso era meu sonho. E aí veio outro medo. Eu falo sempre que só se cura um medo colocando um medo maior em cima. Antes eu tinha medo de não ter voz. Depois eu coloquei outro medo em cima, quis fazer uma outra faculdade. Depois tive medo também de empreender. E agora eu tive medo de novo, de não conseguir me manter, de ter o meu consultório. E a história começa a se repetir aqui sempre. E eu optei, então, no início da minha carreira, por trabalhar alguns meses, né, em outra empresa que estava começando os atendimentos na área de fonoaudiologia. E lá nesse local eu atendia de tudo um pouco. Eu atendia crianças, atendia adulto, atendia idoso, atendia a domicílio. E em 6 meses de trabalho eu comecei a divulgar a fonoaudiologia, que eu trabalhava com canto. Eu cantava na igreja também e sempre falava com as pessoas, olha, eu sou fonoaudióloga, agora eu atuo também com voz cantada, se você quiser conhecer lá o espaço que eu estou trabalhando. Quando eu percebi, eu já tinha uma super clientela que eu mesmo tinha levado para a empresa que eu trabalhava e vi que eu daria conta, talvez, de tentar empreender novamente. E foi quando eu decidi deixar esse local que eu já estava trabalhando 6 meses e sublocar o meu cantinho, o meu espaço, colocar do jeitinho que eu queria. Eu gerei, então, essa nova decisão na minha vida. Subloquei um espaço até para aumentar meu faturamento e conseguir, depois, futuramente, ter o meu consultório individual sem ser um local sublocado. Em 6 meses que eu estava nessa empresa, eu já conseguia captar os meus próprios clientes. Eu levava clientes para dentro da empresa. E foi aí que eu tomei uma outra decisão. Quando eu me vi nessa situação, eu tinha todo o material, todo um aparato para atender, eu decidi sublocar um espaço para mim, de forma que eu pudesse atender da minha forma, com o meu material. E foi uma decisão muito importante, que também me gerou medo, mas eu precisava aumentar o meu faturamento e eu resolvi tentar de novo encarar o empreendedorismo.
Eu comecei a trabalhar nesse espaço sublocado com apenas um dia inteiro. Com 2 semanas que eu estava nesse espaço, eu já preenchia todo o horário e já queria um outro dia. E aí eu comecei a atender também pacientes domiciliares, enquanto eu estava juntando uma grana e planejando abrir meu consultório. Nesse espaço que eu subloquei, foi tão importante de virada na minha carreira, de pensar que eu dava conta, que eu estava ali com todo o gás para poder montar meu consultório, que em 3 meses eu juntei dinheiro para abrir o meu próprio consultório. E foi aí quando eu tomei outra decisão importante, deixar aquele espaço sublocado e fazer um investimento maior, que era abrir o meu próprio consultório. Eu já atendi muitas áreas da fono, principalmente no início da carreira, mas a maior parte sempre foram de cantores e professores e pessoas que estavam envolvidos na área de voz. Quando eu consegui, enfim, abrir o meu consultório, foi em 2012, eu abri uma sala para atendimento e comecei a levar os meus pacientes para lá. Comecei a trabalhar uma divulgação maior do que eu fazia, de como eu fazia. E olha que na época não tinha a internet que pudesse ajudar a fazer essa divulgação, então era no 1 a 1. Eu fiz muitas parcerias com professores de canto, eu montei lá meu receituário, meu cartão novo, comecei a dar uma cara, uma forma nova para o meu consultório, entendendo o que o meu paciente queria, como que eu poderia tratar esse paciente e desenvolver um trabalho diferenciado que focasse mais no atendimento de voz profissional. Assim como todo profissional, a gente só quer ter valorização profissional e fazer o que a gente realmente gosta, que no meu caso sempre foi atender voz, e foi aí que realmente comecei a empreender como gente grande. Os anos foram se passando e eu fui batendo cabeça, tentando empreender, tentando entender como que eu ia manter o meu negócio, se eu ia atender somente o que eu gostava, se eu ia atender as outras áreas da fono, se eu ia me manter numa área que eu dominava para eu poder adquirir a independência financeira e me tornar uma referência. E depois de muitos anos acertando e errando, eu decidi algo muito importante, que era escolher o meu nicho de mercado, que é o nicho de voz profissional. Eu deixei de atender as outras áreas da fonoaudiologia e entendi que eu precisava ser boa em uma coisa só. Eu não conseguia dominar muito bem ou da melhor forma possível todas as áreas. Eu também percebi que muitos fonos, assim como eu, também queriam empreender, queria ganhar dinheiro, queria atender um nicho de mercado que fosse produtivo. E até hoje eu recebo muita mensagem de colega perguntando como é que faz para manter um consultório, como que eu faço para abrir, eu vou ser autônomo, PJ, como que eu faço para poder ganhar dinheiro atendendo um nicho, né? As pessoas também dizem, eu tenho muito medo de escolher o nicho e não dar certo e eu deixar de ganhar dinheiro na fonoaudiologia. E eu comecei a perceber uma coisa, que eu sou boa naquilo que eu faço, que eu podia ajudar outros fonoaudiólogos a empreenderem também, obviamente porque eu aprendi de tanto bater a cabeça. Depois de muitos anos de experiências que foram boas, outras que foram ruins, umas que deram certo, outras que deram errado, e vivenciando na prática o que é realmente empreender, que não é algo tão fácil assim, eu sou uma prova viva que hoje é possível ter resultados atendendo a área de voz, porque eu sou uma paciente transformada, eu vivi essa experiência, eu senti a dor de um paciente quando não tem voz, de não poder, por exemplo, se comunicar, e eu me dei conta que transformar a vida das pessoas com o conhecimento que eu tenho é o meu diferencial, que ele traz a minha realização. Quando a gente consegue trazer essa transformação na vida das pessoas empreendendo, usando as estratégias que possibilitam recuperar as pessoas, né? Como, por exemplo, por meio do exercício vocal, um bom planejamento, não há dinheiro que pague, né, toda essa realização profissional. Então, antes eu estava do outro lado da mesa como paciente e hoje como fonoaudióloga. Então, muito mais para mim hoje do que atender um paciente, eu, Patrícia, quero gerar resultado na vida dessa pessoa e mais do que o resultado, eu quero gerar transformação. Eu preciso de ter hoje essa mentalidade de transformar a vida do meu paciente por meio do meu conhecimento. Com o passar dos anos, muita coisa foi mudando na minha carreira, né? Entre erros e acertos, e sempre chega aquele momento que a gente pensa nessas duas palavras aqui, crise e oportunidade. Quando que a gente está no momento de crise, quando a gente precisa enxergar a oportunidade de crescer e se desenvolver na fonoaudiologia. Eu também vivi e vivo momentos de crise, mas eu sempre busco o momento mais importante, que é de pensar na oportunidade
E eu vi uma oportunidade quando comecei a perceber que o meu negócio estava desmoronando, eu fiquei sem dinheiro, e na época eu precisei demitir os funcionários que eu tinha contratado e pensei em fechar o meu consultório. Quem nunca pensou fechar um consultório? Isso foi bem no período da pandemia. Eu fiquei com muito medo, até porque eu não tinha certeza do que ia acontecer nesse cenário da pandemia. Na época, meu esposo também poderia ficar sem trabalho, porque ocorreram muitas demissões em massas em grandes empresas, então eu fiquei muito insegura. E ainda, na época que foi toda essa crise, meu filho, o Pedro, estava com 10 meses, ele um bebê de colo, ainda não caminhava sozinho, e eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, nem com meu filho, para eu conseguir trabalhar no meio da pandemia. Eu não sabia como que eu ia fazer para pagar compromisso, eu não sabia como que eu ia fazer nem para pagar os funcionários que eu tinha aqui, porque eu não sabia se o meu negócio ia continuar ou se eu ia fechar as portas. Foi um momento muito decisivo e que encheu meu coração de dor de ver todos aqueles anos que eu trabalhei, que eu me esforcei para ter o meu consultório. E aí, um certo dia, eu parei, eu respirei fundo e eu vi que era possível pensar de forma diferenciada. E eu comecei a encontrar caminhos que me levassem a uma oportunidade. E uma delas foi o atendimento online, que pouco se falava antes dessa pandemia na fonoaudiologia. E eu vi a oportunidade de oferecer para os meus clientes o atendimento online e também de ensinar o que eu sabia para as pessoas online. Então, eu comecei a dar aulas também, e foram aí que surgiram muitos cursos e aprimoramentos que eu ministro até hoje. E pensei que, poxa, toda essa experiência que eu tenho há anos trabalhando com voz, e eu comecei do absoluto zero, não tinha dinheiro para nada, eu passei tanto perrengue, eu poderia incentivar, motivar fonoaudiólogos a ter uma mentalidade melhor sobre o mercado de trabalho, mesmo no momento de crise, e que atender voz é transformador, porque transformou a minha vida, poderia transformar a vida de tantas outras pessoas. E pensando nessa caminhada, foram tantas tentativas, tantos erros, tantos acertos, e eu quero mostrar para você que você também pode empreender, mesmo errando e acertando na fonoaudiologia, e que ser valorizado na profissão, ganhar dinheiro, atender um nicho específico como voz profissional, que é um dos nichos mais lucrativos da fonoaudiologia hoje, é possível, e se eu posso fazer isso, você também pode. No momento da crise, então, eu vi essa oportunidade de recomeçar, e isso fez toda a diferença para que eu chegasse até aqui. Contei um pouco da minha história e talvez possa parecer bom demais para ser verdade tudo isso aqui que eu estou te contando. E aí você pode estar pensando, tá, mas e aí, como é que está o mercado de trabalho da Fono hoje? Então vamos entender como que está o mercado de trabalho da Fono. Primeira coisa, a crise que nós enfrentamos como fonoaudiólogos no mercado de trabalho e que muitos desistem da profissão e buscam por outras áreas. Hoje isso é uma realidade. Muitos fonoaudiólogos desistindo de trabalhar na profissão da fonoaudiologia e buscando outras áreas, seja correlatas ou não, para conseguir se manter financeiramente. Outros que são colegas que estão insatisfeitos com a profissão, que têm baixos salários e têm uma alta demanda no seu trabalho e que principalmente sentem falta de ter um reconhecimento e valorização profissional e o piso salarial para se sentirem mais valorizados. Mas qual será o real motivo do nosso mercado de trabalho estar dessa forma? Né? Quem que faz esse mercado de trabalho acontecer? Esse é um dos meus pensamentos. Por que que alguns colegas são bem-sucedidos financeiramente e outros não? Uma outra coisa que eu sempre escuto, né? Fonoaudiologia não dá dinheiro. Então a gente precisa entender por que muitos profissionais comentam sobre essas dores que enfrentam na profissão, que é uma das profissões mais lindas que existem, que é da comunicação humana, que podemos hoje trabalhar desde o nascimento até um leito de morte, e que mesmo com dor e mesmo não ganhando dinheiro, não sendo bem-sucedidos ou valorizados, a gente bate no peito e a gente grita que somos fono por amor. A gente precisa entender por que a nossa mentalidade está funcionando dessa forma. Eu quero refletir com você um pouco sobre essa realidade e entender que se a gente pensar em viver só por amor e por caridade, não vamos aumentar o faturamento no final do mês. E essa precisa ser uma realidade na fonoaudiologia, precisa ser uma realidade na vida do fonoaudiólogo. Então, vamos falar desse momento de crise. Esses são honorários do mercado de trabalho que se propõe
alguns estados e alguns locais que têm um sindicato de fonoaudiologia. Então, esses são valores que são trabalhados em alguns estados e que muitos fonos, onde não se tem um piso salarial, usam como referência para consulta, para avaliação, para sessão individual, para sessões domiciliares, para avaliação de paciente internado, para exames e áreas afins. Esses são honorários que são mais utilizados e muitos fonos se baseiam por eles. E quando a gente visualiza uma consulta fonoaudiológica com um mínimo de R$ 150, a gente vê que muitos colegas cobram até menos do que esse honorário e outros cobram muito mais. Então, por que que um profissional se considera mais bem-sucedido do que o outro? Isso aqui é uma outra tabela de um outro sindicato com valores mínimos de atendimento para vários procedimentos da fonoaudiologia. Então, o mercado de trabalho hoje, principalmente para aqueles locais, cidades que não têm uma referência de valores, utilizam tabelas também de outros estados para tentar colocar valores mínimos e valores máximos. E tudo bem, em algum momento da minha carreira, eu também não soube precificar bem o meu trabalho, mas agora eu estou aqui para mostrar para você que está começando, ou você que já tem anos que está na profissão e ainda não conseguiu chegar onde você gostaria, que é possível você colocar preço e valorizar a sua profissão. Aqui uma outra tabela, nós temos então várias tabelas com valores diferentes, com honorários diferentes que um fonoaudiólogo pode cobrar ou pode ter na sua região. Para aqueles que já têm um sindicato, esse valor ele é válido, e para outras regiões que não têm sindicato, nem sempre vai fazer um sentido. Há uma busca aí no mercado de trabalho pela valorização profissional ou pela desvalorização profissional. Eu comecei a pensar muito sobre o mercado de trabalho e comecei a visualizar vários grupos nos quais eu participo, as dores que os colegas sentem de não serem valorizados na profissão, ou com queixas ou desculpas por que não começaram ou por que não chegaram aonde gostariam de ter chegado. E olha só, uma outra tabela aqui sugestiva de valores e alguns comentários. Na verdade, quanto mais capacitado, melhor deveríamos ganhar. Porém, nas graduações já enraizam isso, e infelizmente muitos absorvem e tomam como verdade. Ou seja, a dor de alguns colegas é que desde o processo da graduação eles acreditam que o recém-formado vai ganhar pouco, que ele não é capaz de ganhar e ser bem valorizado pela profissão. Aí outro colega comenta, apesar de não ter remuneração por horas trabalhadas, não está muito diferente de outras tabelas. E aí a gente sempre vai comparar aquela região com uma determinada tabela, se o valor está bom ou se o valor está ruim. E aí o que acontece? A desvalorização profissional, ela começa no mercado de trabalho com a forma que a gente usa a nossa mentalidade, como a gente mentaliza e enxerga a fonoaudiologia. É uma falta de orientação também, porque até colocamos na cabeça que o recém-formado tem que ganhar menos, ou igual o caso anterior, que quanto mais se estuda, mais se ganha. Então, outro, concordo, porém o valor salarial é uma demanda sindical que requer apoio e contribuição da classe. Então, será que a gente vai ficar esperando ter um apoio sindical para melhorar a nossa classe? Então, exatamente, nós precisamos avaliar a realidade de cada região e correr atrás da nossa valorização. Esses são valores mínimos e não máximos. De fato, temos que ter o nosso sindicato para responder por nós. Então, até quando que a gente vai ficar esperando o sindicato responder por nós, fonoaudiólogos e estudantes, sendo que nós precisamos ter uma voz ativa, se temos o conhecimento, se temos a elaboração e as estratégias certas para atender um cliente, para gerar um resultado nele, para que a gente vai ficar esperando isso cair do céu ou ter alguém para responder por nós? Por que não é possível mudar a mentalidade? Porque o que precisa mudar não é o preço da consulta que o sindicato ele impõe ou sugere que o fonoaudiólogo ganhe. O que tem que ser mudado é o nosso mercado. E como que muda o mercado? Mudando a mentalidade, mudando a forma com que você enxerga a sua profissão. Então, como é que está esse mercado de trabalho? As pessoas estão acreditando que o mercado de trabalho depende de um órgão, de um grupo de pessoas para tomar decisões por ele, para que o dinheiro chegue
até o seu bolso quando você trabalhar. Por que a gente vai ficar esperando o sindicato para colocar valor no nosso trabalho, se a gente pode valorizar o nosso trabalho com o nosso conhecimento? E para quê e por que a gente precisa comparar o trabalho com a região que você atende, né, com outra região da fonoaudiologia? São realidades diferentes, são campos de trabalho diferentes, e é algo a se refletir sobre o mercado de trabalho. Quanto à valorização profissional, veja só como que está o cenário. Uma colega disse que precisou de interromper o tratamento de um paciente porque a mãe dele disse que não tinha mais condições de pagar. E ela encontrou com a mãe desse paciente com o cabelo cheio de mecha, escovado e pranchado. E não que ela não possa fazer, o dinheiro é dela, mas é questão de prioridade na vida. E aí uma pergunta: por que o cliente não pode cuidar do corpo e da autoestima e ao mesmo tempo fazer fonoterapia? Hoje a gente sabe que arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, pranchar, fazer mecha é algo que o brasileiro tem de sobra, que é criatividade. Você pode fazer isso lá na sua casa, que vai ser possível você ter isso com um excelente resultado. Não quer dizer que esse paciente ou a mãe desse paciente gastou dinheiro, investiu dinheiro nela e não investiu na fonoaudiologia. Segunda pergunta: será que o cliente não tem dinheiro mesmo para pagar a sua consulta? Ou ele não viu valor, ou ele não viu resultado no tratamento que você propôs para ele? Então, é uma coisa a se pensar no mercado de trabalho. Como que o cliente chega até mim, como eu recebo, como que eu mostro a importância do meu trabalho para ele, como que eu falo para ele que vão ser os resultados que eu vou gerar, que eu posso gerar, para poder fidelizar esse cliente, ao invés de eu ficar me preocupando com o que ele está gastando dinheiro. Outra questão que é importante, que mesmo que o paciente não tenha condições nenhuma de fazer um tratamento, se ele viu o valor naquilo que você está fazendo, se ele quer muito obter os resultados que você está oferecendo, ele vai arrumar um meio de fazer isso, ele vai arrumar condições de te pagar para fazer esse tratamento. Eu mesmo já cansei de ter pacientes que não tinham um centavo para fazer terapia, mas acreditaram na proposta de terapia que eu propus, e eles vendiam as coisas assim como eu vendi bombom para fazer a faculdade, eles vendiam também materiais, vinham de fora, vinham de longe, pegavam carona, mas fizeram tratamento, pagaram pelo tratamento. Então, quando vê valor e resultado naquilo que você propõe, o seu cliente ele vem. Terceira coisa: quem define as prioridades do tratamento? O fonoaudiólogo ou o cliente? A prioridade quem vai dar é o cliente, ele que precisa desse tratamento. E aí a fono preocupa muito hoje. Por que o paciente não vem na terapia? Tem todas essas outras coisas que eu acabei de falar, mas o cliente ele tem o direito de decidir se ele quer gastar o dinheiro dele fazendo a prancha no cabelo ou se ele quer fazer o tratamento. E a fono tem que se preocupar assim: qual que é o resultado que eu vou entregar, como é que eu vou fidelizar o meu cliente, o que eu vou fazer para cativar, para acolher esse cliente de uma maneira tão incrível que ele vai sentir a necessidade de depender de mim para fazer esse tratamento. Então, se o seu cliente não viu prioridade, não se preocupe, ele não é um cliente para você. Se ele não vê valor naquilo que você faz, se você entregou tudo que você pôde do seu conhecimento, da forma com que você gostaria de fazer para ajudar ele a ter resultado, e mesmo assim seu cliente não quis, ele deu prioridade para outras coisas, tudo bem. Você vai buscar uma outra cartela de clientes que valorizem e sejam mais interessantes para aquilo que você propõe. Quarto ponto: qual que é o tipo de cliente que você atende? Como que você se enxerga no mercado de trabalho? Quando eu falo qual o tipo de cliente, não é que se ele é pobre, se ele é rico, mas quando você tem um nicho de trabalho, quando você consegue escolher para onde você quer ir, né? Se você ainda não sabe, é importante que você escolha, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí, se você estiver no meio de crises e oportunidades, você vai ficar perdido. Então, que tipo de cliente você atende, que tipo de cliente você quer dentro do seu espaço, seja ele no consultório, seja ele no seu ambiente online, seja ele no domicílio, e como que você está enxergando o mercado de trabalho, porque às vezes a gente espera que sejamos reconhecidos pelo paciente. Você acha que o seu paciente vai te reconhecer e vai te pagar mais pelo trabalho que você está cobrando? Esquece que ele não vai te pagar mais por isso, ele quer o resultado. Quem tem que valorizar a fonoaudiologia, quem tem que valorizar o mercado de trabalho é você, fono.
Então, como que você se enxerga no mercado de trabalho? Você se enxerga bem, você se enxerga mal, você ainda não consegue se ver dentro do próprio mercado. Uma questão muito importante que a fonoaudiologia faz hoje é comparar com outros mercados de trabalho. É possível comparar banana com laranja? Olha, se você observar bem nessa imagem, olha só, a textura dessa laranja e a textura da banana. Elas são diferentes, o tamanho é diferente, a coloração é diferente, o conteúdo de cada uma delas é diferente. E um grande problema que gera uma crise também no mercado de trabalho é quando fonoaudiólogos se comparam com outros mercados de trabalho, a não ser a própria fonoaudiologia. Então, essa comparação, como esse comentário, olha, se um fonoaudiólogo ganha menos que uma manicure, é porque a população valoriza mais a manicure do que um fonoaudiólogo. Foi uma afirmação. A manicure é um trabalho digno como qualquer outro trabalho. E o fato de que as pessoas acham que para você ser manicure hoje você não precisa de ter formação, pois isso é um engano muito grande, porque hoje existem cursos de decutilação, onde a pessoa precisa aprender a tirar cutícula, passar esmalte. Existem aquelas manicures que elas são autodidatas, viveram a vida inteira fazendo aquilo ali, e elas têm o conhecimento de como fazer, e por isso não fazem um curso. Mas para tudo hoje, sim, existe um curso, porque é o mercado de trabalho. Assim como a fonoaudiologia, para você ser fono, você precisa estudar, você precisa fazer especialização, você vai fazer um mestrado, enfim, porque isso faz parte do seu mercado de trabalho. E o problema maior é que a gente começa a comparar o quanto a fonoaudiologia ganha com quanto uma manicure cobra. Por que a fonoaudiologia ganha menos do que uma manicure? É porque a manicure sabe cobrar? Se você for perguntar, por exemplo, para a sua manicure, porque a manicure para mim ela é importante, inclusive preciso ir toda semana na manicure fazer a minha mão. Eu dou esse valor para a manicure porque é algo que eu não sei fazer e eu preciso que alguém faça para mim. Mas se você perguntar para uma manicure se ela ganha bem, ela vai te responder que ela não ganha. Se você perguntar para ela como é o mercado de trabalho dela, ela vai falar que o mercado de trabalho dela é ruim. Ela vai reclamar que ela está com dor nas costas, ela vai reclamar que ela passa o dia sentada tirando cutícula das pessoas, passando esmalte, que o cliente borra o esmalte, que ela tem que fazer de novo. Da mesma forma, se você pergunta ao fonoaudiólogo como está o mercado de trabalho, vai falar que ganha mal, que não é valorizado na profissão. Então, todas essas reclamações são de mercados diferentes. Se você perguntar para um engenheiro como é que está o mercado de trabalho dele, ele vai falar que o mercado de trabalho está ruim, que ele não ganha dinheiro. Se você perguntar para o fisioterapeuta, e assim vai sendo tanto a área da saúde como qualquer outro mercado de trabalho. Mas não é possível que a gente fique dando essas desculpas e comparando o nosso trabalho, que é uma área específica, com outro trabalho de área específica. Os mercados de trabalho são diferentes, eles precisam ser respeitados. Então, quando a gente se propõe, olha, por que a fonoaudiologia vê valor no trabalho da manicure e não enxerga seu próprio mercado de trabalho? Quero que você pense aqui comigo. O que a manicure faz que deixa o cliente dela tão interessado em voltar pelo serviço dela? Então, o que a manicure faz para gerar valor no seu trabalho que a fono não faz? É isso que a gente deveria pensar. Então, eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. A manicure entrega resultados imediatos? Ou seja, você chega lá com a unha sem fazer, ela vai fazer sua unha, acabou de fazer, você olha, você está satisfeito? Ela resolve a dor do cliente de não se sentir feia ali com aquela unha? Ela entende a sua necessidade? Você vai para uma festa, você vai para uma reunião importante? Ela faz um trabalho memorável? Ela sabe o seu valor? Tudo isso eu quero que você pense comigo quando a gente fala em mercado de trabalho. E faça a seguinte proposta: compare você com você mesmo. Olha só, atendimento em home care a R$ 35. Não recebemos nem para pagar o cuidado com as nossas unhas, para manter as nossas unhas bem tratadas, com boa aparência, com boa higiene. Volto ao assunto da comparação da manicure. Até tem um comentário mais em cima que fala aqui que a gente precisa estudar, fazer graduação, dezenas de curso, pós, incontáveis horas de leitura, deslocamentos próprios. Ou seja, apesar de estudar
tanto ainda a gente aceita ir fazer um atendimento de grande deslocamento para ganhar R$ 35 menos do que hoje a manicure cobra para manter as minhas unhas bem tratadas e higienizadas. Não compare banana com laranja, não compare o seu mercado de trabalho com outro mercado. Compare você com você mesmo. Não se compare ao outro colega que foi bem sucedido, não se compare com um colega que foi bem sucedido e você não. Compare você com você mesmo. E aí você tem que começar a pensar em como que está sendo a sua entrega na profissão. Qual que é a sua entrega? Você é uma pessoa que se capacita? Você tem... Quem que é você, no mercado de trabalho da fonoaudiologia? Como que as pessoas te veem? Como que você faz um resultado diferenciado? O que você está entregando para o seu cliente? Qual que é o seu diferencial? Como que você se posiciona? Eu digo até mais assim, qual que é a sua cereja do bolo? Qual que é a cereja do bolo que você está entregando, o seu checkmate, o seu toque final para que as pessoas sintam a mesma necessidade que eu sinto, por exemplo, de ir na minha manicure todo final de semana para me sentir bem, que o seu paciente retorne para fazer terapia com você toda semana, sem faltar da terapia, porque ele vai te achar com muito valor naquilo que você faz. Então, chega de desculpas, para de comparar com outro colega, compare você com você mesma. Um outro caos do nosso mercado é ter muita demanda de trabalho e no final do mês ter pouco faturamento. É uma realidade muito grande do mercado de trabalho. Olha só comentários que eu encontro aqui, olha. Eu tenho uma carga horária de 30 horas na semana, 42 pacientes, sendo que 24 são TEA. E pelo que eu li, em 6 horas de trabalho, no máximo, os atendimentos seriam para atender 8 pacientes. Outro comentário, Olha, eu atendo de 30 em 30 minutos, sem horário para ir no banheiro e nem beber água. Com carga horária de 25 horas que eu atendia na semana, uns 45 pacientes. Embaixo, a pessoa escreve aqui, sem tempo nenhum para evoluir. Eu ficava rezando para o meu paciente faltar. Gente, brincadeira, a gente rezar para o paciente faltar na terapia, porque você está por aqui de demanda e no final do mês você não tem nem R$ 2.500 na sua conta para poder pagar suas contas, nem para ir lá na manicure. Então, olha só que ponto que o mercado da fonoaudiologia ele está chegando. Por que que a gente aceita isso no mercado de trabalho? Alguns outros comentários de quanto que ganha um fonoaudiólogo. Essa é uma pergunta que um estudante vai fazer para você 24 horas se ele te encontrar. E eu vejo que muitos colegas desmotivam meninos e meninas que estão estudando, buscando o caminho da fonoaudiologia, porque falam esses valores aqui para o fonoaudiólogo. Olha, se você trabalhar 20 horas semanais, você vai ganhar 2.477. 30 horas semanais, 3.567. Se você trabalhar 40 horas, R$ 4.895. Aqui, um outro comentário, olha, valores para 20, 30 e 40 horas. A prefeitura da cidade paga 20 horas, R$ 2.700. E pouco mais a prefeitura da cidade, mais do que a prefeitura da cidade, que paga também 20 horas por R$ 2.000. Então, diferença de R$ 700. Outra proposta que o indivíduo recebeu, o que no grupo, que a pessoa vai ganhar R$ 2.000 na carteira assinada e o restante, se ela quiser, que ela corra atrás. Aí um colega comentou embaixo, poxa, mas eu não diria assim, porque existe a possibilidade da pessoa ganhar R$ 10.000, porque não é sobre o salário de R$ 2.000, é sobre a produção. Como é? Então, quer dizer que você vai ter que ralar demais, porque você só tem R$ 2.000 na sua carteira, fora o valor que é retirado lá de você ser CLT, que já é uma boa grana por mês, e você vai ter que ralar demais, pensar assim, não, eu estou ganhando 2.000, mas eu tenho que pensar na possibilidade de ganhar 10 se eu produzir mais. Quanto mais eu produzo, mais eu ganho. E naquele mês que você não produzir nada, você vai ganhar só R$ 2.000 atendendo o dia todo, a semana toda. Tem gente que atende até sábado e domingo. Então, como que é isso, gente? Olha só, isso aqui relatou que realizar uma média de 15 audiometrias em uma carga horária de 4 horas, se for 20 a 25 audiometrias em uma carga de 6 horas, quanto que ela pode cobrar? Aí um indivíduo respondeu, eu negociei aqui na minha região de 25 a 35 reais.
Outro comentário. Eu não aceito ganhar menos de R$ 20 por áudio ocupacional, porque dependendo do funcionário, tem que mascarar, fazer logoaudiometria, às vezes uma anamnese mais completa. Temos que averiguar se ele é um simulador e realizar o exame de forma diferenciada. Eu, particularmente, não cobro, né, menos do que R$ 20, eu nem faço. Gente, eu fui pensando sobre tudo isso que eu estava lendo ao longo desses meses, desses comentários que eu coloquei aqui para vocês, e me gera uma dor, porque eu fiz faculdade de fono também, eu fiz uma especialização em audiologia, eu já atendi a área de audiologia também, e não tem nada mais difícil do que você estudar mascaramento, do que você não. Audiometria não é só apertar um botão, por isso que as pessoas dizem sobre fulano só fica apertando o botão, por quê? Porque se você escreve que você tem que fazer todos esses procedimentos, mascarar, fazer logoaudiometria, não é só apertar o botão, você precisa ter um raciocínio clínico para você fazer isso aqui, fazer uma anamnese completa, entender se aquele indivíduo está fazendo esse exame com certeza de verdade ou em verdade. Tudo isso passa por um filtro da fonoaudiologia. E como que a gente pode ganhar R$ 20 para fazer isso? Por que que a gente permite uma área tão nobre quanto a audiologia ser tão desmerecida, ser tão desvalorizada, receber 25, R$ 35 por um atendimento? A outra escreveu aqui, vale a pena negociar, eu consegui subir o valor da áudio ocupacional de R$ 5 para 25. Gente, ela está ganhando muito dinheiro. Mas olha, nas tabelas é o que se paga hoje para fazer uma audiometria, se paga esse valor porque a gente se permite receber esses valores, cobrar esses valores. Se você cobrar R$ 300 por uma audiometria ocupacional, vai se pagar R$ 300 por audiometria ocupacional. O comentário de outra pessoa que a manicure ganha mais. O plano de saúde paga 20, né? A manicure só uma mão é 25. E um colega embaixo escreve que temos que resistir e não aceitar. O mercado para fono está ficando escasso. Quanto mais escasso, mais dinheiro a gente ganha. Por quê? Se tem poucas pessoas boas, responsáveis, competentes, que fazem isso, maior é o valor que se dá. E eu não consigo entender por que a gente aceita. A gente não. Por que os fonoaudiólogos aceitam essa negociação? Porque eu negociei de 5 para R$ 20, gente. Brincadeira. Não é possível. Porque eu não aceito fazer toda uma anamnese completa, audiometria, logoaudiometria, mascarar, averiguar se ele é um simulador. Menos do que R$ 20 eu não cobro. Eu sei que essa é uma realidade enorme do mercado de trabalho. E essa é uma realidade muito grande da audiologia ocupacional, mas precisa mudar essa realidade. Eu já vi pagar valores mais baixos, assim como o atendimento é absurdo. Agora, por hora, já é inacreditável, né? R$ 8 o atendimento. Eu conheço uma clínica que pagava R$ 3,50 por atendimento e aumentou para R$ 4, se eu não me engano. Mas em troca, olha o que o fonoaudiólogo tem que fazer para ganhar 50 centavos a mais. Tem que limpar todo o ambiente. Não dá para acreditar. Jesus amado, R$ 3,50 para R$ 4, você ainda limpa o ambiente que você vai trabalhar. Tá? Mas aí, olha, mais comentários. Tem quem aceite ganhar R$ 16 a hora. Por isso que as pessoas vão continuar pagando R$ 16. Aí, R$ 8 o atendimento, né? Proposta que foi feita para a pessoa ganhar 10 e 10 a hora. Os atendimentos são de 30 em 30 minutos e a agenda lotada. Outro, 20 horas semanais de R$ 2.492,75, mais 242 de assiduidade. Ou seja, se você não faltar, gente, do atendimento, se você for maravilhoso, não faltar nenhum dia do trabalho, você ganha mais R$ 242 só pela sua presença como fonoaudiólogo no lugar. Aí, gente, aí as pessoas comentam, né, que a pessoa que nem tem ensino superior ganha o dobro para mais. Não é sobre você fazer uma faculdade, não é sobre você ter um diploma colado na parede, é sobre a decisão que você toma de fazer o que você pode fazer com aquilo que você sabe. Mais alguns aqui. O ano está iniciando e bombando de demandas ocupacionais, certo?
Resumo da história. R$ 200 o período. E quantas audiometrias? 60 audiometrias. Ou seja, se você pegar e fizer essa conta, vai dar 3,33 por áudio. Até um número bonito, né? Da casa infinita, assim, 3,33 por áudio. Ó, aí a dica, não aceitem esse tipo de proposta. Perguntem, negociem. Nesse caso, o mínimo, sei lá, de R$ 8 por áudio. Você está falando para o outro se valorizar para que a pessoa não aceite a proposta de 3,33 e sugere para ela ganhar R$ 8. Gente, se você não pode sugerir algo que seja palpável, algo que ajude o seu amigo, seu colega realmente enxergar a fonoaudiologia, não ofereça. Você só trocou uma coisa ruim por uma coisa ruim, ofereça uma coisa boa que realmente dá certo. No final, se posicione. Então, vamos nos posicionar frente ao quanto um fonoaudiólogo ganha. Eu quero fazer aqui alguns cálculos com você para você entender o funcionamento de que realmente o mercado precisa mudar, que a mentalidade precisa mudar e que se a gente continuar pensando dessa forma, a gente não vai chegar em lugar nenhum com o mercado de trabalho atual que temos hoje. Então, olha só, esse indivíduo que trabalhou de 8 às 16, ele recebeu uma proposta de R$ 200 por período, mas a empresa informou que, na verdade, ele ofereceu a proposta de R$ 200, mas a empresa informou que só paga 130 o período. Ou seja, ele vai trabalhar 8 horas do dia dele por R$ 200 ou por período, e ele vai ganhar R$ 25 a hora que ele trabalhar, ou turno ou a hora. R$ 25 para você fazer, sabe lá Deus quantos atendimentos. Outra aqui pergunta, né, quantas audiometrias que ele pode fazer, né? Já aconteceu de falarem que eram 15 áudios, mas quando o indivíduo chegou, era uma média de 40 áudios, no final dava R$ 3 por áudio. Se você multiplicar 40 exames que você faz durante aquele período ou aquele turno, você só vai estar ganhando R$ 120, fora que na maior parte das vezes você vai ter que pagar o seu deslocamento, o seu almoço, e quando a pessoa ainda não te fala que ela vai te pagar no final do mês. Ó, outra questão aqui a ser pensada, eu quero que a partir de agora você pegue o papel e a caneta para você começar a anotar aí qual que é o faturamento que você tem, entender que você não pode pensar quando vê uma grana assim, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 8.000, R$ 7.000 como uma grana assim, maravilhosa para você poder trabalhar 30 horas semanais. Mas nessas 30 horas semanais, quanto de fato você está recebendo por hora? Uma vaga para saúde auditiva, para a pessoa trabalhar 30 horas por semana, vão totalizar aqui 120 horas no mês, e o salário é de R$ 3.300, tirando aqui os outros benefícios. Lembrando que nessa vaga é preciso ter uma especialização em audiologia. Então, a pessoa trabalhou por R$ 3.300, achou uma grana ótima, ela dividir esse valor de 30 horas por 120 horas, né, por R$ 3.300, ela vai estar ganhando R$ 27,50 a hora. Dependendo do que você vai fazer, dá para atender 2 pacientes a cada meia hora. Então, ó, 6 horas por dia que você vai trabalhar, vai atender uma média de 12 pacientes naquele dia, 60 pacientes por semana, se for atendimento de 30 minutos, que é uma média, e você vai atender 240 pacientes por mês. São 240 pacientes para evoluir, para laudar se for um exame, para você fazer um planejamento de terapia. Enfim, é muito desgaste de um profissional. E aí eu pergunto qual é a qualidade do serviço que você está prestando, fazendo um monte de atendimentos como esse, para ganhar 27,50 centavos a hora. Outro aqui, ó, o atendimento da região de home care, que está saindo por R$ 43, a pessoa consegue atender 138 pacientes. No montante, quando olha que o final, quanta grana eu vou ganhar? R$ 5.934. Se eu trabalhar 23 dias seguidos, eu vou atender uma média de 6 pacientes, até mesmo 12 horas por dia, porque se você faz um atendimento home care,
significa que você precisa de deslocar. E um atendimento de home care é aproximadamente 50 minutos, 1 hora. E se você ganhar R$ 43, gastou sua gasolina, gastou o seu tempo, gastou o tempo que você podia estar descansando, aproveitando com a sua família. E aí, cálculos que são muito importantes da gente fazer antes da gente aceitar uma proposta. Uma vaga de fonoaudiologia oferecendo um salário de R$ 2.600, ou seja, para a pessoa trabalhar o horário comercial ali de 4 horas, ela vai trabalhar 4 horas por dia, vai ser possível atender 8 pacientes por dia, no total vão dar 40 pacientes por semana, 160 pacientes por mês. Ah, Patrícia, já ajuda, porque é meio horário. Só que aí você vai estar ganhando R$ 16,25 por paciente, é o que um convênio paga hoje, em média, para você fazer o atendimento. E se você vai trabalhar dessa forma, pensa em quanto você está ganhando por hora, não pensa só no montante do seu salário como um todo. Essa vaga aqui eu achei muito interessante, eu tenho que compartilhá-la com você. Olha só, eu continuo com a vaga em aberto na minha empresa. Atualmente eu estou com outras 3 fonos que estão me auxiliando, só que cada uma faz 1 ou 2 dias apenas, porque elas têm outros empregos. Eu preciso de alguma colega com dedicação mais exclusiva e que tenha disponibilidade de se mudar aqui para a cidade. Eu ofereço R$ 6.000 iniciais para atender 6 pacientes por dia, né, de segunda a sexta, e depois de 3 meses de experiência eu ofereço 8.000, mas não é CLT e tem que ter o veículo próprio, e 80% da demanda é domicílio. Então, quais são os benefícios e os malefícios de você ver R$ 6.000 numa vaga? Poxa, mas R$ 6.000 é uma boa grana. Pensa aqui que eu estou ganhando R$ 2.000 lá no meu emprego, 2.600, 3.500, sou CLT, nossa, R$ 6.000 é o meu sonho de consumo, né? Com R$ 6.000 eu tô rica. Aonde você vai encontrar um fonoaudiólogo que é valorizado desse jeito por R$ 6.000? Já pensou em ganhar R$ 6.000? Uma pesquisa que eu fiz, boa parte dos fonoaudiólogos, se não 90%, recebem de R$ 2.500 até R$ 5.000. Então, para eu ganhar R$ 6.000, eu estou super no lucro. Mas olha só, pensa comigo. Primeiro, a falta dos benefícios que tem numa vaga como essa, né? A pessoa tem que mudar da cidade se ela não morar nessa cidade. Ela tem que ter disponibilidade, porque é uma coisa que a gente precisa saber gerir e gerenciar ao nosso tempo, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ela vai só receber um aumento de R$ 2.000, né, de 6 para 8, depois que ela tiver 3 meses de experiência, ou seja, se ela não gostar do seu serviço, ou se ela não precisar mais de você, ela vai te demitir. Não tem carteira assinada, a pessoa precisa ter o próprio carro, ou seja, vai pagar do próprio bolso a gasolina. Se ela mudar para a cidade, ela vai ter que pagar aluguel para poder morar nessa cidade. Se ela morar num prédio, ainda vai ter IPTU, condomínio, tudo isso no bolso dela. Precisa ter carro, então você tem que dar manutenção no carro, trocar óleo, você precisa pôr a gasolina, que hoje no Brasil não é barato, e o atendimento é 80% domicílio. Você ainda vai se deslocar o seu dia inteiro, por isso que precisa ter disponibilidade. No final das contas, a pessoa vai trabalhar 30 pacientes por semana para atender 30 pacientes por semana, 120 pacientes por mês para ganhar R$ 6.000. Mas olha, já melhorou. Eu vou deixar de atender 240 para atender 120. Mas olha que não tem tanta diferença de você ganhar 30 ou R$ 50 por atendimento. Então, esse valor parece que não sai, né, desse teto de R$ 50, é o maior valor que a gente está falando aqui. E aí a proposta é que você consiga sair desse lugar, consiga fazer essa conta, consiga entender que você tem um valor na profissão, que o mercado de trabalho é sobre aquilo que você aceita e não sobre aquilo que você é ou aquilo que você quer ser. É sobre aquilo que você é ou sobre aquilo que você quer ser. É importante você olhar para esses números, olhar para esses cálculos que eu fiz aqui, entender onde que você está no ponto da sua jornada. O que te fez chegar até aqui e se você está muito próximo desses comentários, se você está muito próximo dessa realidade do mercado,
E o que você vai fazer para sair desse lugar que você está? Você quer continuar ganhando R$ 3 no exame de audiometria? O que você vai fazer com essa proposta de R$ 2.700 para você trabalhar o mês todo? O que vale mais, né? Você ter a chance de passear com a sua família, de tirar férias, porque fono pode tirar férias. Quanto vale, né, passar um tempo com a sua família e você ter dinheiro para comprar o que você quer, na hora que você quiser? Né? O que vale mais você se sentir valorizado ou precisar se comparar com outro mercado de trabalho que não tem nada a ver com a fonoaudiologia, para que talvez você se sinta melhor se você souber que a fonoaudiologia está ganhando melhor. E aí, no meio de tudo isso que eu estou mostrando para você aqui agora, é que o mercado de trabalho ele está complicado. Mas no meio da crise desse mercado, você tem uma oportunidade, e é sobre essa oportunidade que eu quero te mostrar agora. Se você se identificou com esses comentários, com essas falas, com esses cálculos que eu mostrei para você da realidade, do meio da crise do mercado de trabalho, onde muitas pessoas estão ali enraizadas, coladas, amarradas a esse sistema, observa que existe uma oportunidade no meio do caos e que tomar essa decisão de sair do momento de crise e ir procurar o seu caminho é o que vai fazer e vai garantir que você seja respeitado, que você seja valorizado como fonoaudiólogo, que você consiga enxergar você dentro do mercado de trabalho com outra perspectiva, com um novo olhar para aquilo que você ama realmente fazer. Eu quero te mostrar, então, a oportunidade. Eu te falei sobre a crise do mercado que a gente enfrenta, a dificuldade que a gente está enfrentando, os baixos salários, a desvalorização profissional, o quanto que as áreas da fonoaudiologia estão comprometidas por esse desafio dos salários, da aceitação do profissional. E agora eu quero mostrar para você uma oportunidade que eu enxerguei e que eu quero que você pegue o papel e a sua caneta e anote essas dicas, porque se você quiser sair do lugar, você vai aproveitar todas as oportunidades que eu vou falar aqui para você. Quando eu resolvi apostar em mim, sair da área que eu estava de música e me tornar fonoaudióloga, eu pensava muito nessa frase aqui: se eu não apostasse em mim, quem iria apostar? Se você não confia em você, não confia no seu potencial, naquilo que você pode se tornar, quem que vai acreditar? Você não está vendendo produto nem para você mesmo. Quem vai acreditar que você é boa naquilo que você faz? Então, a primeira proposta, a primeira pergunta é essa. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, muita mesmo, porque o que eu vou mostrar para você aqui como uma oportunidade, se você ver isso aqui, tudo que eu vou te mostrar, não tem como você desver. Então, eu quero começar a te contar como é que isso funciona. Vai lá buscar seu papel, sua caneta, para você poder anotar todas essas oportunidades, para você começar, então, a entender essa jornada. Eu fiz uma pesquisa no Conselho de Fonoaudiologia e olha só o que eu encontrei. Eu estava buscando quantos fonoaudiólogos que existem hoje no Brasil. E o Conselho me deu esse resultado, que todas as regiões onde tem fonoaudiólogos, quantos mil fonoaudiólogos por estado, por região, e no total temos 64.381 fonoaudiólogos atuantes hoje no Brasil. Quando eu penso, na possibilidade de atender voz, eu preciso entender que existe uma demanda reprimida. E por que existe essa demanda reprimida? Porque nem todo fonoaudiólogo vai atuar numa área só. Ou seja, as pessoas usam, os indivíduos em geral usam a voz e vão precisar de uma fono para poder resolver o problema. Beleza, eu entendi o que eu preciso fazer, eu vi que no mercado de trabalho tem um nicho que eu estou procurando, tem a possibilidade dessa área, então pensa aí um pouco sobre você. Quem que é você no mercado de trabalho? O que você está procurando? Qual que é a decisão que você tomou? Se você resolveu pegar um atalho no meio do caminho, se você decidiu deixar a crise de lado e buscar oportunidade, tá? Porque eu e você, nós estamos inseridos nesses 64 mil fonoaudiólogos. Então, qual tem sido o seu foco dentro do mercado de trabalho? O que você está focando? O que você quer fazer da sua carreira, da sua jornada? Eu acredito muito que isso que eu estou falando aqui para você é uma oportunidade incrível, porque atender voz hoje é uma das áreas mais promissoras. É uma área que tem crescido muito nos últimos anos. São milhares de cantores, professores, artistas, comunicadores, jornalistas, falantes,
YouTubers, estão todos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, porque a fonoaudiologia ainda tem uma abrangência internacional. É possível atender não só dentro do seu estado, na sua cidade, na sua região, ser conhecida aí na sua cidade, por menor que ela seja, como um excelente profissional que atenda a área de voz. Você pode fazer conexões hoje para o mundo inteiro. Eu mesmo atendo gente de Curitiba, de São Paulo, dos Estados Unidos, e nos últimos anos a fonoaudiologia cresceu demais no atendimento online. Então, é possível você, sim, migrar para a área de voz profissional e ter um faturamento de, no mínimo, R$10.000 para fazer atendimento online e presencial, e isso depende só de você. E ao longo dessa jornada eu vou te mostrar que você não precisa fazer 240 e tantos atendimentos para você ganhar R$10.000. Então, como que isso é feito, né? A grande virada de chave na minha vida foi quando eu escolhi o nicho de mercado, foi quando eu resolvi enxergar a oportunidade, como eu disse, se eu não apostasse em mim, quem queria apostar? Então, você, antes de esperar com que o outro olhe para você, você precisa olhar para você e tomar uma decisão. Crescer na carreira, desenvolver na sua carreira profissional, só depende de uma coisa, só depende de você tomar a decisão, manter-se no foco do que você está buscando dentro do mercado de trabalho. Não é o mercado de trabalho que vai ter que mudar, é você que vai ter que mudar para você crescer. Então, se no momento de crise, por exemplo, você decidir mudar, você decidir investir, se você está passando por esse momento de crise no mercado da fonoaudiologia, você decide investir em você, estudar mais, atender outra área, significa que você está lutando para se destacar e você vai acabar se destacando, porque não tem como a pessoa não se destacar buscando aquilo que realmente sonha, que quer fazer. Ou então, se você no mercado de trabalho é aquela pessoa que só reclama que as coisas estão ruins, mas ao mesmo tempo você não investe em você, você é procrastinador, procrastinadora, e se você for um procrastinador que deixa as coisas para depois, você vai ficar para trás, não tem como você avançar, só vai para frente quem para de reclamar, né? Tem um amigo meu que sempre fala essa frase, agradece que cresce, então precisa correr atrás. Outra coisa que é uma crença assim, na fonoaudiologia, principalmente para atender voz, que as pessoas pensam que atender voz profissional é só atender cantor famoso. Mas eu vou te mostrar que existem cantores talentosíssimos que estão espalhados pelo Brasil e que você pode ganhar dinheiro na área de voz. Talvez, quando você fica pensando assim, poxa, mas eu sou muito nova para eu poder empreender, para eu abrir um consultório, ou então sou velha demais para poder retornar ou conseguir atender a área de voz profissional. Não tenho dinheiro, eu tenho que comprar um monte de equipamento, eu tenho que ter um espaço para ter um consultório, eu vou ter que ter dinheiro para começar. Eu não tenho condições de atender voz, porque, enfim, a gente dá um montão de desculpas para poder não começar, não investir. Então, entenda isso que eu estou falando para você como uma oportunidade. Olha só no Brasil, de acordo com Roberto Bueno, que é um secretário-geral da Ordem dos Músicos no Brasil, hoje existem cerca de 600 mil pessoas que vivem da profissão da música. Isso é só as pessoas que estão envolvidas na Ordem dos Músicos, que pagam lá a categoria dos músicos para ter uma carteirinha, igual a gente tem do Conselho de Fono. Não são todos cantores. Aí dentro desses 600 mil tem instrumentistas, tem outras categorias musicais que pagam para estar na Ordem dos Músicos. E eu penso assim, poxa, se existe um tanto de gente desse que canta no Brasil, é uma mega oportunidade para eu atender a área de voz. Porque, gente, todo cantor precisa de um fonoaudiólogo. Todo cantor tem uma fonoaudióloga? Não, tem cantor que nem sabe para que serve uma fonoaudióloga. Só vai procurar um fono no dia que realmente perde a voz e que ouviu alguém falando, porque eu vim estudar música e eu não sabia o que era um fonoaudiólogo. Sequer sabia falar esse nome, pronunciar, eu achava super difícil. Tá? E isso vale para você que mora numa cidade pequena e que nunca viu e nunca pensou na possibilidade de trabalhar com voz, de começar a movimentar e mostrar para as pessoas que existe um mercado de voz e que eles precisam dessa atuação para melhoria da demanda de show, para qualidade vocal, para fazer apresentação, para entender se tem lesões de prega vocal. Vai ter aquele cantor que vai precisar de muita orientação porque tem tantos hábitos vocais inadequados e não querem essa mudança no comportamento vocal. Então, a fonoaudiologia faz todo esse trabalho. Tem outros cantores que têm algumas queixas porque tem refluxo,
E isso gera sérios problemas na voz, como a rouquidão, por exemplo. E é uma oportunidade para você se tornar referência no seu estado, na sua cidade, e atender cantores famosos também, por que não? Dentro da área de voz, seja ele um cantor famoso, seja cantor de bar, de igreja, banda de baile, cantor de casamento, cantor de chuveiro, cantor de show, recital de formatura, de ópera, sertanejo. Se a pessoa vai gravar um CD, um DVD, você pode acompanhar. Você vai simplesmente ao shopping passear, você chega na praça de alimentação, tem o quê? Um cantor, tem coral, dentre outras coisas que você encontra e que talvez você nunca tenha pensado nessas possibilidades. Você vai tomar cerveja no bar, você encontra um cantor, ele é o seu cliente, o seu futuro cliente. Então, veja só quantas oportunidades. E às vezes está aqui do nosso lado e a gente não observa. Se o paciente ele é fumante, já está com alteração de voz, está precisando de uma ajuda, e se ele é cantor ainda faz uso de bebidas e junto do cigarro, tudo isso vai contribuir para a piora da qualidade vocal. E o fonoaudiólogo faz o que? Reabilita, trata, orienta, ajuda, reabilita. Quantas possibilidades você tem para vir comigo viver de atendimento de voz profissional? A área de voz, a gente pode atender desde a lesão até a estética da qualidade da voz. Então, a pessoa que quer fazer um treinamento específico, às vezes nem tem alteração de prega vocal, mas quer melhorar a qualidade, melhorar a frequência, tonalidade, a fala, tudo isso você pode fazer como um acompanhamento sistemático e ver o resultado do seu paciente, seja ele no palco, no consultório, você pode ver esse resultado online, você pode receber depoimento do seu paciente. Olha, essas são algumas das possibilidades da área da voz cantada. Mas a Patrícia, eu não gosto de voz cantada, quero, sei lá, atender o nicho de voz, mas em outra coisa, eu gosto de atender professor. Então tá, a gente tem uma oportunidade para falar de professor. Olha só essa outra pesquisa aqui, simples que eu fiz, e olha só o que eu encontrei. A quantidade de professores no Brasil em números hoje. O Brasil tem 2,6 milhões de professores, sendo que 2,2 são da educação básica e o restante 1,7 é da rede pública de ensino. 1,2 da população brasileira, que é representado por esses 2,6 milhões, ou seja, 397 mil professores trabalham no ensino superior e 214 mil trabalham em universidade. Olha só que mercado enorme de trabalho hoje para quem quer trabalhar com professores no Brasil. Eles trabalham em sala de aula, eles também fazem atendimento remoto, trabalham de forma híbrida hoje, tem uma demanda altíssima de fala, dificuldade com o ambiente, todos eles, de alguma forma, precisam de uma fono. Grande parte dos professores hoje tem alterações laríngeas, tem nódulos, edemas, pólipos. Em geral, né, os professores abusam muito da voz, seja pela forma de articular, respiração incorreta, postura, e até mesmo após o uso da máscara que usamos por tanto tempo, isso com certeza afetou muito a comunicação, a projeção, a velocidade de fala desses professores. Tudo em algum momento vai promover a possibilidade dele não ter voz. Então, a maior queixa, por exemplo, dos professores hoje é que eles têm cansaço vocal no final das aulas. Por quê? Porque muitos trabalham de 40 horas ou mais nos seus trabalhos. Porque, às vezes, também, uns prestam concurso e trabalham no particular e trabalham em outros locais, como a rede pública ou a rede municipal, a rede estadual, 2, 3 turnos por dia e falam muito. Então, olha só a oportunidade que a gente tem para esses que fazem, por exemplo, o concurso público, realizar os laudos periciais, quando vai passar pela perícia, precisa de um laudo pericial da fono, né? E quando os professores, então, não são aprovados na perícia, além do laudo que você fez, se você faz um bom trabalho, eles precisam fazer fonoterapia pelo menos por 90 dias para depois levar um novo laudo, uma oportunidade de atendimento. E aí, às vezes, a gente realiza, por exemplo, exercícios vocais, né, para adequar a qualidade, fazer orientação vocal com esses professores, ensina o uso do microfone, que é muito importante. O mais importante deles é a mudança do comportamento vocal para a profissão. E se a gente parar para pensar bem, os professores, pelo menos todos que eu já atendi aqui, ao longo desses anos, não recebem auxílios das escolas para poder cuidar das suas vozes. Então, as salas ficam lotadas, principalmente no setor público. Depois de mostrar para você o quanto a fono tem chances de ganhar dinheiro,
de ser valorizado na profissão e que é uma oportunidade para você sair do lugar de onde você está. Eu posso te afirmar que é possível mudar de área, que é possível atender voz, que é possível ter sucesso profissional, ganhar dinheiro, ter uma vida próspera, ter uma vida abundante. Atender, por exemplo, se você desejar atender no consultório, atender no consultório, atender no seu espaço, atender domicílio, se você quiser, para você poder ter mais tempo para você, para se cuidar, para cuidar da sua família, tempo para viajar, dinheiro e tempo para passar férias com sua família, estudar, né, se capacitar e, com certeza, faturar no mínimo R$ 10.000 por mês, atendendo a área que você gosta, usando as estratégias para atender as áreas que você gosta. A oportunidade, principalmente para quem quer sair do lugar, fazer a sua própria caminhada, né, dizendo não para os baixos salários, dizendo não para as possibilidades de emprego que não te levam a uma melhoria, né, na sua caminhada profissional. É uma oportunidade para você que quer empreender, ganhar o dobro, o triplo, 4, 5 vezes mais do que você ganha hoje, ou daquilo que se espera, por exemplo, de um piso salarial. Uma outra oportunidade que eu vejo dentro da voz profissional é de você ser um diferencial no mercado de trabalho, ser uma referência na área de voz, né? Construir a sua carreira com autenticidade, buscando trabalhar numa área lucrativa como é a área de voz. Isso é algo muito simples. E eu digo para você, se eu posso desfrutar dessa prosperidade, você também pode. É uma decisão que você precisa tomar para fazer com que tudo mude. Só depende de você para gerar essa transformação. Se eu posso, você também pode. Então, pensa nisso. Para quem quer ganhar um valor como esse, de no mínimo R$ 10.000, né, e está tomando essa decisão hoje, está pensando, está reflexivo, você precisa estudar, você precisa se dedicar no empreendimento, precisa atender o seu paciente da forma certa, para que isso, ou este planejamento que você pretende ter a partir de hoje, que ele saia do papel, né, que ele não fique só ali no papel, e ele precisa ter esse comprometimento. Então, até que ponto você, fono, está comprometido com isso que você está ouvindo aqui hoje? Se você quiser sair um pouco, né, fora da caixa, pensar comigo aqui, oportunidade que eu estou te dando hoje, né, o que você espera da sua profissão, o que você espera de você mesmo como profissional, né, o que o paciente espera de você quando ele busca por um atendimento especializado, um atendimento personalizado. Se você parar para pensar assim, o que as pessoas querem, na verdade, elas querem ser atendidas por quem gera resultado. Então, qual que é o resultado que você está gerando? A área de atendimento que você está trabalhando, ela está gerando resultado na vida das pessoas, está sendo efetivo, a pessoa está conseguindo ter resultado satisfatório, né? Você consegue gerar resultado para a pessoa e resultado financeiro para você? Se você consegue gerar esse resultado financeiro, significa que você pode cobrar mais, porque você vai começar a se tornar uma referência no mercado de trabalho. Automaticamente você vai trabalhar menos, vai dar mais atenção para o seu paciente, vai poder valorizar mais o seu trabalho, vai ganhar mais, vai ter uma vida muito mais abundante, e isso é muito possível, e existem pesquisas que mostram que os pacientes, eles pagariam sim muito mais para eles serem bem atendidos. As pessoas querem ter a experiência de serem bem atendidos por um profissional, para que eles possam pagar mais por aquele serviço. Veja só o que algumas pesquisas mostram quando a gente pensa que o paciente ele não tem o dinheiro suficiente para poder pagar por um atendimento fonoaudiológico, e o que realmente o mercado de trabalho aponta quando se pensa em resultados. Veja só o que mostra essa pesquisa. Atendimento ao cliente. Aquele que paga mais caro deve ser mais bem atendido pelas empresas? Então, olha, diferentes perfis de clientes estão dispostos a pagarem mais para terem um atendimento diferenciado e se sentirem mais especiais que os demais. Saiba como isso impacta a sua empresa. Então, o que o cliente ele quer hoje? Ele quer ser bem atendido, ele quer ser embalado, ele quer ser cativado, né? Como um bebê, cuidado, amado pela sua empresa e por quem está atendendo ele. E aí, alguns pontos nessa pesquisa me chamaram a atenção de o que é a hierarquia de valor, né, para esse cliente. O que o cliente fala e o que o cliente não fala. Porque, às vezes, como empreendedores, se a gente não fizer uma pesquisa de satisfação, a gente não tem uma ideia real do que a pessoa está achando sobre o serviço que está sendo prestado. Então,
aqui tem 4 tópicos, né? Um atendimento básico, um atendimento que é esperado, desejado e inesperado. Então, todo cliente, todo paciente vai chegar no seu consultório ou um atendimento online, ele espera que o básico seja feito por ele. Ele espera que o atendimento básico seja feito por você, pelo menos que você dê bom dia, boa tarde, boa noite, explique para ele alguns itens e deixe com que ele faça algumas perguntas. Outros clientes já vão numa consulta, já vão num atendimento ao cliente esperando que aquilo seja normal, seja comum. Então, fazer uma anamnese, buscar entender o quadro. Outros clientes já vão com esse desejo e observam que esse lugar foi satisfatório para ele na forma e na clareza que ele foi atendido, era o que ele desejava, ser bem atendido, o que eles gostariam de ter, né? Mas não necessariamente eles esperavam ter naquela consulta, um atendimento diferenciado, um atendimento de qualidade, outros protocolos, materiais diferenciados durante uma avaliação. E, por último, aquilo que você pode fazer para agradar o seu cliente, que são ações que vão além das expectativas do cliente e dos seus desejos. Então, o que você, como profissional, tem a oferecer ao seu cliente que vai despertar nele e cativar ele, fazer com que ele volte para depois dessa primeira consulta, para que ele permaneça no seu consultório, para que ele se torne um cliente potencial, para que ele seja fidelizado na sua empresa. Tudo isso quando você tomar a decisão de aproveitar essa oportunidade e for lidar com o seu cliente e for fazer os atendimentos particulares, são coisas que a gente precisa entender, que o cliente, sim, ele quer ser valorizado, ele quer ser bem atendido pelas empresas. Uma outra pesquisa mostra aqui que clientes estão dispostos a gastar até 20% a mais por um bom atendimento. Muitos profissionais perdem o cliente por não prestar um bom atendimento, sabendo que é possível sim cobrar um bom valor para que você seja valorizado, porque os clientes estão dispostos a pagarem até 20% a mais só para ter um bom atendimento. Olha, estudo mostra que 70% dos consumidores ainda sonham com um atendimento melhor e 68% deles pagariam mais caro para ter uma melhor experiência. Então, qual que é a experiência que você está proporcionando para o seu cliente para fazer com que ele permaneça fidelizado ao tratamento que você está oferecendo para ele? Leve em consideração que é uma oportunidade de ganhar dinheiro quando você consegue enxergar isso no seu cliente, no seu paciente. Eu não sei se você já recebeu muitos elogios de clientes que você atendia, mas o último elogio que eu recebi foi de uma paciente de 71 anos que ela entrou no meu consultório, eu fui realizar a avaliação dessa paciente e, para minha surpresa, quando ela estava indo embora, eu fui me despedir, levei ela até a porta, ela me abraçou e falou, olha, muito obrigado pelo seu atendimento. Eu te conheci vendo você nas redes sociais, achei seu trabalho interessante, precisei de uma fono, pesquisei sobre outras pessoas, mas eu tive uma expectativa. Só de te ver falando nas redes sociais, eu me senti segura de te procurar. E eu tinha uma expectativa grande nessa consulta, só que eu quero dizer para você que você superou as minhas expectativas. Quando eu escutei isso, eu fiquei muito orgulhosa do atendimento que eu estava prestando, porque se a pessoa ela vê valor naquilo que você faz, ela não te pergunta nem quanto custa o seu trabalho. Essa cliente chegou no meu consultório, ela nem perguntou para minha secretária quanto que custava o meu atendimento, ela nem indagou em momento nenhum da consulta, ela simplesmente saiu lá fora, perguntou o valor e ela pagou o valor que foi cobrado pela consulta e ela se sentiu acolhida, amada, encantada pela forma da orientação, foi uma única consulta. E é uma cliente fidelizada, ela está em processo de tratamento. Pensa nisso, então, se você tem clientes potenciais, entende que o mercado pode pagar até 20% a mais para receber um atendimento, um bom atendimento, não é qualquer atendimento, você pode gerar valor financeiro colocando um preço melhor na sua consulta, na sua avaliação, nas suas sessões, porque o seu cliente vai fazer um esforço para ele poder te pagar. Se a pessoa, então, vê valor naquilo que você faz, ela não vai te perguntar quanto custa, porque não é o valor financeiro, não é o valor em dinheiro que ela quer. O investimento que ela está fazendo não é em você, fonoaudiólogo, o investimento que ela está fazendo é nela, enquanto paciente, para ela ter o resultado que ela está buscando, e você entregar o resultado que o seu cliente está buscando. E para gerar resultado, você precisa aprender essas estratégias do empreendedorismo,
da forma desde quando o seu cliente liga para você, desde como ele é recebido, utilizar uma linguagem que seja acessível ao seu paciente. Você precisa aprender a vender o seu serviço, né? Não é sobre só realizar um exercício vocal, não é sobre usar uma técnica, usar um equipamento, vai muito mais além disso, né? De prática, da criatividade, da segurança, da inovação, vai além da tecnologia. É a forma que você vai criar e gerar valor naquilo que você faz. Fazer um atendimento diferenciado é além das expectativas do seu paciente, né? Compreender desde os aspectos, compreender desde os aspectos técnicos da voz que ele precisa para poder alavancar e precisa o seu conhecimento, sim, para poder trazer a palavra importante na vida do seu paciente, que vai além disso tudo, do que o exercício, é mudar o mercado de trabalho a seu favor como fonoaudiólogo, e você, fonoaudiólogo, gerar transformação na vida das pessoas que você atende. Então, o seu paciente quer transformação, e você, fono, quer um mercado de trabalho diferenciado. Para isso, lembre-se sempre que as pessoas querem aprender com quem gera resultados. As pessoas querem aprender com quem gera resultados. Então, para você começar a fazer isso hoje mesmo, não basta só você desejar. Você precisa colocar a mão na massa para isso funcionar, gerar estratégias, enxergar você dentro do mercado de trabalho, entender que você pode sim ganhar dinheiro. Se eu posso, você também pode. E você pode fazer isso, gente, do absoluto zero. Mesmo sem você nunca ter atendido nada na área de voz, você ainda pode se surpreender no empreendedorismo, ganhando no mínimo 10 mil reais para poder realizar esses atendimentos. Tudo isso passa pela importância que você dá para aquilo que você faz. Então, como que você vai orientar o seu paciente, qual é o resultado ou o efeito de um determinado exercício que você vai implementar para ele, quais são as escolhas, quais são as suas decisões. Lembra dessa frase aqui também, se você está aí parado pensando o que você vai fazer se você não tiver coragem de sair do lugar de que você está, se você não tiver coragem de mudar, você não vai sair do lugar. Então, onde que você se encontra nessa jornada? O que você está buscando? O que você está fazendo que está te impedindo? Quais são as coisas que te impedem de chegar onde você quer? E eu digo que só uma coisa pode te impedir de chegar onde você quer, que é você mesmo. É de não se abrir para oportunidades como essa. Na próxima aula, você vai aprender como que você pode mudar essa realidade toda que eu falei aqui hoje do mercado de trabalho, como que você pode tomar as suas decisões, que são importantes, e essas decisões elas vão impactar diretamente a sua vida dentro do empreendedorismo. Eu vou te mostrar qual que é o faturamento da fonoaudiologia, quanto que ganha o fonoaudiólogo por hora, a expectativa do mercado e o que você pode fazer para poder faturar 10, 15, 20, 30 mil reais, utilizando as estratégias certas e corretas para você preencher essas tabelas, como que você pode cobrar do seu paciente, como que deve ser o faturamento da fonoaudiologia e o que você pode fazer para poder alcançar um faturamento como esses que eu vou mostrar para você. Então, como que está a realidade da fonoaudiologia, do mercado de trabalho, como você pode utilizar um momento de crise para aproveitar essa oportunidade que eu estou dando para você hoje, que é de ganhar acima de 10 mil reais. Então, onde você quer chegar, o que você quer fazer dessa oportunidade que eu estou te oferecendo. Então, não some, fica aqui comigo para você compartilhar com você aqui a próxima aula, esse spoiler, que já vou começar nessa próxima aula te mostrando cálculos que você pode fazer, estratégias que você pode fazer para, junto comigo aqui, a gente avançar, sair do lugar de onde você está, aproveitar todas as oportunidades que eu descrevi para você, que é hoje o mercado de trabalho na área de voz profissional, que é a área mais lucrativa da fonoaudiologia. Olha, já quero agradecer todo mundo que está participando comigo da comunidade lá no Facebook. Tá? Eu estou muito feliz por ter você aqui, muito obrigada. E poder compartilhar tantas coisas importantes, como eu estou compartilhando aqui sobre a área de voz, sobre o mercado de trabalho. E você que está participando comigo lá na comunidade, é uma honra a gente trocar todas essas informações. Eu vou deixar o link para você entrar aqui, ó. Quem ainda não entrou, vou deixar o link aqui embaixo para você entrar agora mesmo, porque lá eu vou ter um contato mais direto com vocês, vão ter muitas perguntas para vocês responderem, vão poder me perguntar. A gente vai estar lá juntinho, tirando dúvidas, entendendo um pouco mais o que é essa oportunidade do mercado de trabalho. E lá na comunidade é um lugar para você fazer parte, entender que a área de voz é uma área promissora,
né? Que você não está sozinho e que lá é um lugar de todo mundo segurar na mão do outro e eu poder também ajudar você a faturar R$10.000 na área mais lucrativa da fonoaudiologia ou no mínimo de R$10.000 na área mais lucrativa da fono. Eu fico te esperando então na próxima aula da nossa jornada. Não fica de fora que eu vou te mostrar como você pode faturar R$10.000.